Pessoal, quero aproveitar a oportunidade também para esclarecer com relação ao projeto Via Litorânea, que eu gravo com alguma frequência, né? Vinha gravando e vou continuar, mas acontece que as obras estão em um estágio onde trafegar com o veículo fica um pouco complicado. Algumas interdições, enfim. Mas eu lhes prometo que em breve atualizaremos as imagens, tá, pessoal? Com certeza. Me refiro ao projeto Via Litorânea. E aproveito para lhes convidar, renovar o convite, assistam os vídeos na playlist correspondente aqui no nosso canal com o título Projeto Via Litorânea. Recomendo inclusive que assistam o primeiro episódio, onde eu gravei trafegando literalmente sobre pedras na fase bem inicial do projeto. Ok, pessoal, vamos finalizar agora o vídeo, renovar o agradecimento a todos, de forma especial aquelas pessoas que têm maior identidade com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de abordagem. Passeios urbanos, no caso, cidades, distritos, vilarejos, e também, obviamente, ao público que tem preferência pelas viagens rodoviárias pela imensidão do Brasil. O objetivo principal do nosso modesto canal. Um grande abraço para todos, pessoal. Bom final de semana. Olá para todos, bom dia. Estamos mais uma vez na querida Aracaju, pessoal. Sábado. Hoje é dia 24 de janeiro de 2026. Agora 9h15. Bairro Farolândia, zona sul da capital. Vamos passear um pouquinho e registrar mais algumas imagens da nossa querida Aracaju, pessoal. Eu comentei a semana passada que o último vídeo que eu gravei com o Troller, eu comentei sobre o insufilme, né, no para-brisa, que eu tinha mandado retirar com o desgaste com o tempo, enfim. E na minha viagem de Florianópolis para Aracaju, indevidamente eu apliquei álcool doméstico e a película era uma película de proteção, né? Não somente contra os raios solares, mas uma proteção em geral, né? O ex-dono tinha mandado aplicar, não tinha muito tempo, mas eu acho que uns 2 anos. Então, a partir de agora, pessoal, eu já estou com a película reinstalada, a película padrão, proteção contra os raios UV. E vamos ver se nas imagens capturadas com a GoPro a gente percebe alguma mudança. Comentei que até para seguir a legislação, né, as regras, eu nunca gostei de película escura, né? E essa que eu instalei, como disse, é bem discreta, enfim. Mas obviamente que é possível, né, que tem alguma pequena diferença em relação às imagens capturadas com o para-brisa nu, né, despido de película. Vamos lá, pessoal. Bairro Farolândia,
zona sul da capital sergipana, sábado 24 de novembro de 2026. Quem acompanha os vídeos aqui no nosso canal, quem acompanha os vídeos que eu publico aqui no nosso canal, sabe que eu gravo bastante aqui na capital também, né? E habitualmente eu informo, né, as ruas, os bairros, as avenidas. Mas hoje eu vou comentar pouco, pessoal. Vamos capturar as imagens. Acredito que serão suficientes. Aqui à nossa frente nós iremos acessar a Avenida Paulo Barreto de Menezes em direção ao bairro Atalaia. À nossa frente aí o Parque dos Cajueiros. Nesse semáforo aqui à frente, se acessássemos à direita, chegaríamos à Praça do Farol. Tanto é que o bairro é Farolândia. Aqui à nossa direita, o canteiro de obras, um empreendimento residencial. É o MUD Farol, MOD. Aqui um outro, é o Central Garden, uma área bem grande, né? E poucos metros aqui à frente, o limite dos bairros Farolândia, onde estamos, com o bairro Atalaia. É exatamente a partir dessa praça em forma de triângulo.
E aqui não é mais a Avenida Paulo Barreto de Menezes, e sim a Avenida Antônio Alves. Como disse, eu já gravei bastante por aqui, né, pessoal? Apenas renovando as imagens, aproveitando esse sábado ensolarado, 24 de janeiro de 2026, agora 9h25. Na verdade, na rodovia Inácio Barbosa, em direção à Orla Sul, é mais tranquilo. Então eu vou até o final lá da rodovia, né? SE 100, Inácio Barbosa. E aproveitando, como disse, esse sábado ensolarado, e vamos renovar as imagens. Aqui já é a Avenida Rotary, poucos metros aqui à frente, os Arcos de Atalaia. Acessando aqui agora a Avenida Santos Dumont, direção sul, direção rodovia Inácio Barbosa, SE 100. Então, como disse, a partir daqui eu irei até o final da avenida Como disse há pouco, a partir daqui eu vou até o final da rodovia Inácio Barbosa, que é a SE 100. Aqui é a famosa Passarela do Caranguejo. Aqui finaliza a Avenida Santos Dumont e estamos iniciando a rodovia Inácio Barbosa, SE 100. Direção Orla Sul da capital. Ao longo aqui da rodovia, nós iremos observar
vários empreendimentos residenciais em construção. Eu falei cedo, mas já são 9h30, o fluxo de veículos já começa a ficar mais intenso, né, pessoal? Claro, litoral, praia, sábado ensolarado, mês de janeiro, turistas e tal, e obviamente a população da capital e do estado, né? Então é isso, pessoal. Orla Sul da capital sergipana, Aracaju, nesse sábado ensolarado, 24 de novembro de 2026, 9h30. Conforme comentei instantes atrás, observem os canteiros e obras. Empreendimentos residenciais. São vários, daqui até o final da rodovia, né? Se acessássemos aqui à direita, sairíamos na SE 50, que é a rodovia dos náufragos, quase paralela a essa que estamos, que é a rodovia Inácio Barbosa, SE 100. Eu comentei há pouco também que o trânsito estaria um pouco mais tranquilo, e está. Isso aqui 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde,
Meus amigos e minhas amigas, congestiona. Orla, litoral, janeiro, férias, turistas. E claro também a população aracajuana e sergipana, né? À nossa direita aí, o clube AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Então é isso, pessoal. Orla sul da capital sergipana Aracaju, nesse sábado ensolarado 24 de novembro de 2026. Agora 9h35, direção sul. Rodovia Inácio Barbosa, SE 100. Muitos empreendimentos em obras, outros se instalando, né? Os canteiros de obras. Enfim, é a expansão imobiliária. Enfim, é a expansão imobiliária da nossa capital. Aqui no caso, Orla Sul. Praia Zaruana, Praia do Refúgio, Praia dos Náufragos e outras.
Ainda sobre a película, aqui no para-brisa do novo Troller, como disse, eu solicitei a instalação da película mais light possível, né? Em termos de visibilidade e tal, né? Primeiro que eu não gosto de película um tanto escurecidas. E também tem que atender a legislação, né? Mas acredito que as imagens ficarão a contento. Obviamente em relação às que eu gravei sem película, somente o para-brisa original, né? Já comentei em várias outras oportunidades, né? Aqui na rodovia Inácio Barbosa, SE100, nós temos muitos radares instalados. Velocidade limite 50 km por hora. Nessa rotatória aqui, se seguíssemos à direita, acessaríamos também a rodovia dos Náufragos, que é a SE50. Pessoal, eu já comentei diversas vezes, né? Quem acompanha os vídeos que eu disponibilizo aqui no canal sabe, eu resido em Aracaju há 50 anos. Cheguei aqui em março de 1975. Isso mesmo, meio século. Alcancei isso aqui no início da década de 80, finalzinho da década de 70, somente Areal. Não tinha acesso para veículos não, pessoal. E a partir da década de 80 foram surgindo os primeiros condomínios, 1, 2, 3, 4. Mas a partir da década de 90, 2000, aí cresceu, vem crescendo exponencialmente. Quem reside em Aracaju há muitos anos, como eu, décadas, irá concordar comigo. E principalmente nos últimos 15 anos, pessoal, cresceu demais. Continua. Observem o número de canteiros de obras, para obras, né? Acontecendo, é a realidade. Essa parte aqui menos povoada, o trânsito é mais tranquilo, bem mais tranquilo.
E à nossa esquerda aí, ele mesmo, o Atlântico e a sua imensidão. Então é isso, pessoal. Orla sul da capital sergipana, Aracaju, nesse sábado ensolarado, 24 de janeiro de 2026. Agora 9h45. A rodovia é estreita, pessoal, e a gente, com o trânsito tranquilo como está agora, a gente se mantém aqui na faixa mais à esquerda. Mas, como eu disse, é uma rodovia estreita, que a nossa direita é mais para paradas rápidas, né? Mas nesse ponto aqui é proibido estacionar. Aqui mais uma rotatória. E também a partir dela, se acessássemos à direita, sairíamos na SE 50, que é a rodovia dos náufragos, que é a extensão da Avenida Melício Machado na direção do norte para o sul. A rodovia dos náufragos dá acesso lá à Orla Pôr do Sol e à ponte sobre o rio Vaza Barris, que limita os municípios Aracaju, a nossa capital, do município de Itaporanga da Ajuda. Muito bonito lá o local. Já gravei também. Mais um canteiro de obras. Já estamos bem próximos do final da parte pavimentada, né? Acredito que tem projeto para essa rodovia prosseguir aqui no sentido mais ao sul.
Ok, pessoal, como disse, aqui é o final da rodovia Inácio Barbosa, a parte pavimentada, desde lá a Avenida Santos Dumont, na praia de Atalaia, de onde viemos. Por retornar gravando, pessoal, não haveria necessidade, mas em uma posição contrária, né, do sul para o norte. Depois na edição eu faço os cortes, para não ficar tão repetido, né, pessoal? Vamos lá. Nesse trecho aqui o trânsito bem tranquilo. Vou acelerar um pouquinho aqui o novo brinquedo. Pessoal, quem acompanha os vídeos que eu publico aqui no nosso canal sabe que recentemente eu fui para Florianópolis buscar esse troller. É um troller câmbio automático, motor 3.2 cilindros, é o motor Puma Duratorque. E o nosso troller guerreiro, o 3.0, que está comigo desde 2015, portanto um pouco mais de 10 anos, está sendo colocado à venda. É um veículo com um público muito restrito, né? Jeep e tal. Vai demorar. E outro fator que me leva a imaginar que vai demorar, aí, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses ou mais, é porque é um carro que, apesar de já ir para o 14º ano, né? É um carro 2012, mas é muito conservado, porque eu sou um sujeito muito rigoroso e criterioso com manutenção preventiva e tal. Então, em suma, eu não vendo pelo preço de mercado. Aí pelo menos uns 25 a 30 mil a mais. Vai demorar. Ele me deu muitas alegrias e que Deus continue me dando oportunidade de desfrutar desse novo troller aqui. Mais uma vez a rotatória, que dá acesso opcionalmente para a rodovia dos Náufragos. Eu sempre comento que a rodovia dos Náufragos, que é a SE 50, é quase paralela à SE 100, que é essa que estamos. Rodovia Inácio Barbosa. Nessa direção do sul para o norte, obviamente, a imensidão do Oceano Atlântico à nossa direita. No litoral sul da capital sergipana, a nossa querida Aracaju. Agora 9h55, sábado, 24 de novembro de 2026.
Aqui a outra rotatória, mais uma opção para acessar a rodovia dos Náufragos, que é a SS 50. E aqui continuamos na SS 100, que é a rodovia Inácio Barbosa. Agora na direção norte, direção Praia de Atalaia, de onde viemos. Eu comentei há pouco, lá no final, onde retornamos, que não teria necessidade de gravar o retorno, mas eu não consigo parar de gravar. Eu gosto, né, pessoal, de registrar. E nessa direção, do sul para o norte, mesmo sendo o mesmo trajeto, mas o ângulo, enfim, a captura de imagens acaba sendo um pouco diferente, né? Devido à direção, posição do sol, essas coisas. E eu gosto de gravar, como eu disse. Vamos manter a gravação até lá, a Praia de Atalaia. E também porque no nosso canal tem um público que prefere os vídeos urbanos, né? Embora o principal objetivo do nosso modesto canal seja as viagens rodoviárias por esse Brasil imenso. Mas claro que os passeios urbanos na nossa querida Aracaju e em outros locais também são importantes. E como eu disse, tem um público que tem preferência. A esse público também o meu agradecimento. Mas o meu agradecimento vai, obviamente, para todos que se identificam com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de abordagem, seja ele passeios urbanos, como é o caso, seja ele as imensas viagens por esse Brasil com dimensões continentais. Muito obrigado a todos, que tenhamos um ótimo final de semana. Aqui já estamos relativamente próximos ao início da Avenida Santos Dumont, Praia de Atalaia. Aqui ainda é Aruana. Vamos finalizar o vídeo lá na Praia de Atalaia.
disse, por estarmos no verão, obviamente que o público litorâneo, né? Praias e tal, é maior, bem maior. E ainda está relativamente cedo, agora são 10h05. Isso aqui ao meio-dia, 1h, 2 da tarde, está congestionado, pessoal. A nossa esquerda aí, mais uma vez a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. E aqui, nesse trecho e no entorno, conforme mencionei instantes atrás, é bem mais movimentado, enfim, até pela proximidade com a Praia de Atalaia. Observem aí que o fluxo de veículos no sentido sul, na direção sul, já aumentou bastante. Normal, né? Sábado, pessoal, praia. Mais um detalhe que justifica, digamos assim, estar repetindo a gravação mesmo trafegando pelo mesmo trajeto, né? Diferente somente a direção. Nessa rotatória também, se acessássemos à esquerda, chegaríamos na Avenida Melício Machado, que é a extensão da SE 50, Rodovia dos Náufragos. Pessoal, nas imagens capturadas, eu não sei se a GoPro vai capturar esse detalhe. O para-brisa está um pouco sujo, mas não tem nada a ver com a película que foi instalada, mesmo porque a película é do lado interno, obviamente. Esse pouco de sujeira aí, se a GoPro estiver capturando, é do para-brisa pelo lado externo. Pouquinho de poeira, enfim. Mas o para-brisa está perfeito. Já pertinho da Avenida Santos Dumont, Praia de Atalaia.
Se a bateria que está instalada na GoPro não descarregar, eu vou até o final da Avenida Santos Dumont em direção ao bairro Coroa do Meio. E aí finalizaremos o prazeroso passeio, mais um, né, pessoal? A partir daqui já não estamos mais na rodovia Inácio Barbosa, e sim na Avenida Santos Dumont. Mais uma vez, essa é a famosa Passarela do Caranguejo. Essa faixa demarcada aí é porque aos domingos esse lado aqui é interditado para veículos e obviamente somente atividades físicas, caminhadas, enfim, corridas. À nossa direita aí, os famosos arcos de Atalaia e o tradicional Eu Amo Aracaju. Poucos metros aqui à frente é o limite dos bairros Atalaia, onde estamos, com o bairro Coroa do Meio. A referência é o Oceanário, que fica aqui à nossa direita.
Então a partir daqui já estamos no bairro Coroa do Meio. Pessoal, quero aproveitar a oportunidade também para esclarecer com relação ao projeto Via Litorânea, que eu gravo com alguma frequência, né? Vinha gravando e vou continuar, mas acontece que as obras estão em um estágio onde trafegar com o veículo fica um pouco complicado, algumas interdições, enfim. Mas eu lhes prometo que em breve atualizaremos as imagens, tá, pessoal? Com certeza. Me refiro ao projeto Via Litorânea. E aproveito para lhes convidar, renovar o convite, assistam os vídeos na playlist correspondente aqui no nosso canal com o título Projeto Via Litorânea. Recomendo inclusive que assistam o primeiro episódio, onde eu gravei trafegando literalmente sobre pedras na fase bem inicial do projeto. Ok, pessoal, vamos finalizar agora o vídeo, renovar o agradecimento a todos, de forma especial aquelas pessoas que têm maior identidade com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de abordagem, passeios urbanos, no caso, cidades, distritos, vilarejos, e também, obviamente, ao público que tem preferência pelas viagens rodoviárias pela imensidão do Brasil. O objetivo principal do nosso modesto canal. Um grande abraço para todos, pessoal. Bom final de semana.